Padre Pio testemunhou algo que poucos tiveram permissão de ver: o poder invisível das orações de uma mãe sobre a alma de seu filho. Enquanto muitos acreditam que suas preces se perdem no silêncio da noite, o santo via batalhas espirituais acontecendo cada vez que uma mãe se ajoelhava com lágrimas nos olhos. Ele revelou que nenhuma oração materna é ignorada por Deus, mesmo quando tudo parece perdido. O que ele viu mostra que o amor de uma mãe pode atravessar o pecado, o perigo e até a morte. Certa vez, uma mulher simples chegou ao convento de San Giovanni Rotondo com o coração em pedaços. Seu filho havia se afastado da fé, vivia em pecado e já não entrava mais na igreja. Ela não pediu riquezas, nem milagres visíveis. Apenas disse entre lágrimas: Padre, eu rezo todos os dias por ele, mas parece que Deus não me ouve. Padre Pio, que via além do que os olhos humanos alcançam, permaneceu em silêncio por alguns instantes. Depois, respondeu com firmeza: Você não sabe o que acontece quando se ajoelha para rezar por seu filho. Ele explicou que no mundo espiritual, cada oração de uma mãe se torna como uma luz que atravessa a escuridão onde o filho se encontra. Não importa se o filho está longe, se está caído no pecado ou se já perdeu a esperança. A oração materna chega até ele como uma proteção invisível. Padre Pio contou que viu anjos se aproximarem de jovens perdidos, justamente nos momentos em que suas mães estavam rezando em casa. Às vezes, essas orações impediam acidentes, livravam de más companhias ou despertavam uma inquietação interior que levava o filho a refletir. O filho não percebe, dizia o santo, mas algo dentro dele começa a lutar contra o mal. Ele também revelou que muitas vezes o demônio tenta desanimar as mães, fazendo-as acreditar que rezar é inútil. Segundo o Padre Pio, isso acontece porque a oração da mãe é uma das armas mais fortes contra o inimigo. Ela nasce do amor, do sofrimento e da entrega total. Em uma visão espiritual, Padre Pio teria visto uma mãe ajoelhada diante de um pequeno altar doméstico, enquanto seu filho estava envolvido em perigos graves. No mundo invisível, sua oração se transformava em um escudo que impedia o mal de dominar completamente aquela alma. Uma mãe que reza, afirmou ele, não abandona seu filho nem diante do céu, nem diante do inferno. Mas Padre Pio fez um alerta. A oração da mãe não anula a liberdade do filho. Deus não força a conversão. Ele toca, chama, ilumina, mas espera a resposta da alma. A oração prepara o terreno, amolece o coração endurecido e abre uma porta para a graça entrar. Por isso, muitas conversões acontecem anos depois, quando ninguém mais espera. Um pensamento súbito, um medo inexplicável, uma lembrança da infância, uma vontade de voltar à igreja. Tudo isso pode ser fruto de orações feitas em silêncio durante anos. Padre Pio dizia que nenhuma lágrima derramada por um filho é desperdiçada por Deus. Cada Ave Maria, cada rosário, cada súplica é registrada no céu como um pedido de misericórdia. E então ele concluiu com palavras que confortaram aquela mãe. Continue rezando, mesmo quando não vir resultado. Deus está trabalhando onde você não pode ver. Alguns anos depois, Padre Pio contou a seus irmãos capuchinhos um caso que jamais esqueceu. Um jovem havia vivido durante muito tempo afastado de Deus. Era conhecido por suas más companhias, seus vícios e sua indiferença total pela fé. Muitos já o consideravam uma causa perdida. Mas havia alguém que nunca desistiu.
sua mãe. Todas as noites, ela se ajoelhava diante de uma pequena imagem da Virgem Maria e repetia as mesmas palavras: Senhora, eu te entrego meu filho, faça dele o que quiseres, mas não o deixes se perder. Padre Pio revelou que, em uma de suas visões, viu essa mãe rezando enquanto o filho dormia em pecado mortal. No mundo invisível, sua oração subia como um perfume diante de Deus. Ao mesmo tempo, um anjo foi enviado para proteger aquele jovem de uma tragédia iminente. Dias depois, o rapaz sofreu um forte acidente. Não morreu, apenas ficou ferido. Durante a recuperação, começou a lembrar das palavras da mãe, das orações da infância, do catecismo que havia abandonado. Um medo profundo tomou conta de sua alma. E se eu tivesse morrido assim? Ele voltou à igreja. Procurou um padre. Confessou seus pecados depois de anos. Chorou como uma criança. Sua conversão não foi fruto de um sermão, mas de uma longa batalha invisível travada por sua mãe em oração. Padre Pio dizia: muitas almas não caem no inferno, porque uma mãe está rezando por elas sem parar. Segundo o santo, Deus concede graças especiais às orações feitas com amor e sofrimento. A oração de uma mãe é diferente porque nasce do sacrifício. Ela carrega noites sem dormir, lágrimas escondidas e uma esperança que não morre. Padre Pio também alertava que o céu respeita profundamente esse tipo de oração. Ele afirmava que Nossa Senhora intercede de modo especial quando uma mãe reza por um filho, pois reconhece nesse amor o reflexo do próprio coração materno. Mas o santo fez uma advertência solene. Há mães que rezam apenas quando o filho já está perdido. É preciso rezar antes, durante e depois. Ele ensinava que a oração protege não apenas do pecado, mas também de acidentes, más decisões e encontros perigosos. Às vezes, Deus não muda o filho imediatamente, mas muda o caminho que ele iria seguir naquela noite. Padre Pio dizia que muitos jovens escaparam da morte porque suas mães estavam rezando um rosário naquele mesmo momento. O mundo nunca saberá quantas tragédias foram evitadas por uma Ave Maria dita em silêncio. E então, o santo deixou uma frase que ecoa até hoje. Quando uma mãe reza, o céu se inclina para escutar. Esse testemunho fez muitas mulheres entenderem que sua missão não é apenas educar, mas interceder. A oração se torna uma ponte entre a fraqueza do filho e a misericórdia de Deus. No fim de sua vida, Padre Pio costumava dizer que, no dia do juízo, muitas almas agradeceriam, não aos pregadores, nem aos milagres visíveis, mas às mães que nunca pararam de rezar. Ele afirmava que há batalhas espirituais que só são vencidas pelo amor perseverante. E nenhum amor é mais perseverante do que o de uma mãe que reza por seu filho. Padre Pio ensinava que a oração materna tem 3 forças principais. Primeiro, ela atrai a misericórdia de Deus. Segundo, enfraquece a ação do mal. Terceiro, mantém aberta uma porta para a conversão, mesmo quando tudo parece fechado. Mas o santo fez um aviso sério. Muitas mães rezam com os lábios, mas não com a vida. Ele explicava que a oração precisa ser acompanhada de exemplo, de paciência e de silêncio. Reclamações constantes, gritos e desespero podem ferir mais do que ajudar. A oração verdadeira é aquela que confia, mesmo quando não entende. Padre Pio dizia que uma mãe que reza nunca está sozinha. Os anjos caminham com ela. Nossa Senhora a sustenta. E Cristo escuta cada palavra como se fosse dita por Ele mesmo.
Em uma de suas últimas conversas, afirmou: se as mães soubessem o poder que possuem, mudariam o destino do mundo. Segundo ele, muitos filhos se afastam da fé não por ódio a Deus, mas por falta de alguém que interceda por eles no silêncio. E quando uma mãe assume esse papel, algo começa a mudar. Primeiro no invisível, depois no visível. O santo também alertava que algumas conversões só acontecerão no último instante da vida. E isso não significa que a oração falhou, mas que Deus agiu no tempo certo. Uma mãe que reza, dizia Padre Pio, nunca perde seu filho para sempre. Por isso, ele pedia que nenhuma mãe desistisse, mesmo quando o filho parece completamente distante, mesmo quando ele zomba da fé, mesmo quando tudo indica derrota. Padre Pio concluiu com palavras que são um chamado para todas as famílias. Enquanto uma mãe estiver ajoelhada, o céu ainda tem esperança para aquela alma. E hoje, essa mensagem permanece viva. Cada Ave Maria rezada por um filho é uma semente plantada na eternidade. Cada lágrima oferecida em oração é uma luz que atravessa as trevas. Se este testemunho tocou seu coração, não deixe que ele termine aqui. Reze hoje por alguém. Reze por seu filho. Reze por quem você ama. Porque, como o Padre Pio ensinou, há orações que não mudam apenas o presente, mudam o destino eterno de uma alma.